De Deus, você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça a Deus para abençoar. Talvez você tenha algum ente querido que esteja doente, que esteja enfrentando alguma adversidade. É momento de colocá-lo na presença de Deus. É momento de colocarmos as famílias, os membros da família, na presença do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta noite, Senhor, estarmos na tua casa. Senhor, nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos de milagres sobre cada família que está nesta noite representada aqui na tua casa. Senhor, venha abençoar este ente querido, Senhor. Venha abençoar esta família. Venha abençoar, meu Deus, esta mãe, este pai. Venha abençoar esse rapaz, esta moça, venha abençoar essa criança, venha abençoar esse casamento, venha abençoar toda a situação desta família, Senhor. Venha trazer solução para os problemas, para as situações difíceis que essa família está enfrentando, alguma coisa na justiça, Senhor, alguma enfermidade, Senhor, algum conflito familiar. Estenda, Senhor, as tuas mãos e traga, Senhor, a paz, traga a solução, traga a libertação para essa família. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, mas antes nós vamos meditar nesse texto que nós acabamos de ler. Esse texto mostra Jesus ministrando numa sinagoga. Sinagoga é uma igreja judaica, é chamada de sinagoga. E Jesus está aqui numa das sinagogas. Poucas sinagogas permitia que Jesus entrasse lá para ministrar. Então, a impressão que nós temos é que é o que está acontecendo hoje também, né? Jesus, quando ele entrava para pregar, para ministrar nas sinagogas, ele apresentava os princípios do reino de Deus. Ele ensinava as coisas do reino de Deus, mas havia já aquela tradição religiosa que entrava em choque com os ensinamentos de Jesus, porque os judeus aguardavam o Messias que viesse para libertá-los das mãos dos romanos, que naquela época, os romanos que
dominavam o mundo antigo, era o Império Romano, o último império do mundo, que dominava o mundo antigo no tempo de Jesus. Eles cobravam muito imposto, e imposto pesado, do povo judeu. Então, o povo de Israel esperava o Messias vindo para poder libertar o seu povo das garras do Império Romano. Aí Jesus vem, nasce numa manjedoura, nasce numa gruta, numa caverna, e quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho, mostrando para todo mundo que ele estava vindo em paz, o rei que estava vindo em paz e não em guerra. Então Jesus não foi aceito pelos judeus. Jesus não foi aceito pelos judeus. O capítulo 1 do Evangelho de João, está escrito lá: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, porque eles esperavam que o Messias, o libertador, viesse num cavalo bonito, num cavalo árabe, num cavalo de puro sangue, viesse montado com armamentos para libertá-los dos romanos. Mas Jesus veio trazer uma libertação diferente. Jesus veio libertar o homem do pecado. Jesus veio libertar o homem das garras de Satanás. Jesus veio libertar o homem do inferno. Jesus veio libertar o homem das suas armadilhas, das suas ciladas, dos seus pecados, das suas misérias, das suas fraquezas. Então eles não aceitaram Jesus. E aí a Bíblia diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Então eles rejeitaram, e aí todos que receberam Jesus tornaram-se filhos de Deus. E até hoje o povo de Israel está esperando o Messias, até hoje. Só que o Messias que está para chegar não é o Messias filho de Deus. O que está para chegar lá, e o que eles estão aguardando lá, e o que eles estão preparando lá para fazer o sacrifício, é o anticristo que vai chegar, e eles vão acreditar. E Jesus preveniu isso, falou: olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não creram em mim. Outro virá em seu próprio nome e vocês vão aceitar. Jesus falou sobre isso aí. Então, eram poucas sinagogas que aceitavam Jesus entrar lá. Hoje não é diferente. Se um pregador tem uma mensagem bíblica, uma mensagem da palavra, dificilmente ele é chamado, convidado para poder ministrar em algum lugar. Por quê? Porque o que as pessoas estão procurando? É aquelas pessoas que fazem adivinhações, é aquelas pessoas que falam as coisas boas que vai acontecer com A, B, C, porque é isso que as pessoas querem ouvir, que tem uma coisa grande, muito grande, coisa boa para acontecer com você daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Só que essa pessoa que está falando isso não está esperando o arrebatamento da igreja, porque daqui 10 anos, 15 anos, eu acredito que não tem mais ninguém aqui da igreja do Senhor Jesus. A igreja já bateu asa, o Espírito Santo já levou a igreja. Então, as mesmas situações que hoje estão sendo enfrentadas, a pessoa ser confrontada na palavra, e elas estão recusando, que elas preferem que seu ego seja massageado, que eles adivinhem o que está acontecendo com ela, para poder fazer um paralelo, se aquilo é de Deus ou não.
E vou até usar uma expressão aqui que é usada, o mesmo modus operandi é o mesmo em todo lugar. Porque ele fala assim: olha, quando eu estava ali no púlpito, Deus me mostrou você. Deus me mostrou você. Você falou alguma coisa comigo? Você me conhece? Não, mas Deus me mostrou tudo sobre você. Aí é isso que a pessoa quer ouvir. Só que eles fazem a coisa muito bem feita, que as pessoas não percebem. Vou te dar um exemplo aqui. Tem uma menina, eu não vou colocar nome, tem uma menina que ela sai por aí pregando com o pai dela. E o pai dela pega o celular e fica assim filmando, como se estivesse filmando o culto. Ela nem prega. Ela já vai nas adivinhações direto, canta hino. Um dia ela apareceu socando a bateria com tanta força, falou que estava com unção, que quase que furou a bateria. Tomou a baqueta, tomou dela, tomou do baterista e começou a socar a bateria lá, falando que estava com unção. Aí o pai dela fica assim, como se estivesse filmando. Aí ela fica para lá, ela não sossega, parece uma espoleta, parece que ela está ligada no 220. E ela fica para lá, vai para cá, vem para lá, e começa a cantar, e começa a falar, Aí o pai dela faz isso para ela, ó. Aí ela vai para lá, vem para cá. Esse pessoal treina muito. Eles treinam muito. Ele mostra o celular, ela dá uma olhadinha, aí já fala. A pessoa que foi pesquisada, preste atenção aqui. As pessoas que são pesquisadas, por exemplo, nenhum deles aceita convite de última hora. Se eu pegar e falar assim: moça, você prega para mim amanhã na igreja aqui? Ela não veio aqui. Sabe por quê? Primeiro, nós não temos nada de pessoas na internet. Não temos nome de ninguém na internet. Nome de membro nenhum na internet. Porque as pessoas lançam o nome dos membros na internet, do número do documento, lança tudo aquilo lá. Aí qualquer pessoa que entrar no site das igrejas por aí, vão ver tudo lá. Aí o que eles fazem? Eles nunca vêm de convite de última hora. Eles só marcam com 3, minha agenda está muito cheia, só vou ter para você vaga para daqui 3, 4 meses. Então tá bom, vamos marcar então para tal dia. Nesse intervalo, eles vasculham a vida de todos os membros da igreja. Sabe quem perdeu quem, sabe quem está doente, sabe quem está internado, sabe o nome de quem, sabe o nome da rua, sabe o CPF da pessoa. Aí na hora eles ficam assim: Jesus, o que é isso, Jesus? Mas eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Me dá um papel aí, uma caneta aí, gente. Me dá um papel, uma caneta aí. Fala, Jesus. Sabe? Parece que a intimidade é tão grande com Jesus, que Jesus, fala isso aqui, fala o nome dele aqui, a rua dele. Fala o CEP dele, a rua dele. Aí ele apresenta assim: olha, vocês conhecem, já viu falar nesse nome que está aqui? Me parece, Jesus, é rua ou é nome isso aqui? Jesus está falando para mim que é uma rua. Alguém sabe dessa rua aqui? Ninguém sabe? Então, Jesus, ninguém está sabendo, Jesus, me dá mais, fala mais. Aí na nota outra coisa. Aí fala assim: vocês sabem esse nome aqui? Aí alguém levanta a mão. Eu sei, fulano de tal mora lá. Aí começam as revelações. E é isso que as pessoas querem ouvir. Então Jesus, por que Jesus não era aceito em todas as sinagogas, se ele era o Filho de Deus? Se ele curava as pessoas, se ele levantava os mortos, se ele abria os olhos dos cegos, por que poucas sinagogas abriam a porta para Jesus pregar? Porque Jesus confrontava a pessoa com seus pecados. Jesus falava a verdade para a pessoa.
Jesus conduzia como bom pastor as suas ovelhas ao pasto verdejante, como diz o salmista no Salmo 23. Então, irmãos, Jesus não tinha acesso a todas as sinagogas. Eram poucas sinagogas que permitiam Jesus ministrar. E aqui Jesus está ministrando numa dessas sinagogas que permitiam ele falar, que aceitava a ministração dele. Aí ele está lá ministrando, mas estava presente ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Está aí no versículo 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Irmãos, mais de 90% das enfermidades existentes no mundo hoje são provenientes, eu não estou falando 100%, mais de 90% das enfermidades existentes vêm de espíritos de enfermidades. Mais de 90%. Nós estamos vendo aí os hospitais abarrotados. Nunca se ganhou tanto dinheiro com laboratório e farmácias, grandes indústrias farmacêuticas abriram as suas portas, redes enormes de farmácias abriram as suas portas em toda parte do Brasil e do mundo para vender remédio. Nunca vimos um mundo tão doente como nós estamos vendo hoje. Doente fisicamente, doente moralmente, doente psicologicamente, doente espiritualmente. Nunca vimos tanta doença. Então, mais de 90% das doenças existentes no mundo são provenientes desse espírito de enfermidade. E ali tinha uma mulher que tinha um desses espíritos alojados na sua espinha, na sua coluna, que não permitia ela levantar a cabeça e andar ereta. Ela só olhava para o chão. Ela só olhava para o chão. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha, Jesus estava ali ministrando, mas ele viu a situação daquela mulher. Nós estamos aqui reunidos na casa de Deus, e a pessoa mais importante que está aqui é a pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui e Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua situação que você está enfrentando, seja em casa, seja no trabalho, seja na família. Ele sabe o que você está passando, porque Jesus estava ministrando nessa sinagoga e ele viu esta mulher, que ele soube até ao tempo que ela estava vivendo nessa situação, que era 18 anos andando curvada, só olhando para o chão. Então Jesus chamou ela a si, chamou-a a si. Ele chamou ela a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então vamos lá. Irmãos,
A situação dessa mulher é o retrato de muitas pessoas. Você acha que essa mulher, por conta própria, ela não tentou se endireitar? Se andar perfeita? Se ela andava só olhando para o chão? Você acha que ela não tentou se endireitar? Mas ela de modo algum conseguia endireitar-se. Isso acontece com muita gente. Sabe por quê? Porque Satanás, quando o inimigo entra na vida de uma pessoa, é para levar essa pessoa à destruição. Uma pessoa sem Jesus, ela promete não fazer mais determinada coisa, mas nunca consegue cumprir, porque a pessoa tenta endireitar a sua vida, mas por conta própria ela não consegue fazê-lo, porque tem um espírito maligno que está por trás daquele problema, e por conta própria ela nunca vai fazer. Quantos filhos que por uma curiosidade eles caíram no vício das drogas, ou do álcool, ou de outra coisa qualquer, ou começaram a enveredar por um caminho errado, e hoje está pagando um preço tremendo, e ele fala: mãe, eu vou sair dessa situação, eu não vou dar mais problema para a senhora, eu vou largar esse vício, eu vou largar isso. Mas você percebe que ele promete, mas não consegue cumprir, porque ele não consegue por si só endireitar a sua vida, porque o inimigo quer destruir a sua vida através do vício. O inimigo quer acabar com a sua vida através do vício. Então, irmãos, quantas pessoas que às vezes prometem mudar de vida, mas não consegue mudar por conta própria. Essa mulher está aqui, olha aqui, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, porque o Espírito fazia ela olhar para o chão, o Espírito fazia andar curvada. E quantas pessoas estão andando curvada por aí, dominada pelo vício das drogas, do álcool, do fumo? Quantas pessoas que estão curvadas com problemas conjugais e não consegue mudar? Quantos maridos, quantos cônjuges prometeram um ao outro de mudar: a partir de hoje eu vou ser um novo homem nessa casa, e ele não consegue cumprir isso aí, porque tem um espírito que está causando essa desavença, é esse espírito que no corpo da pessoa que está causando esse mal na vida dele, e ele tenta endireitar-se, mas ele não consegue por conta própria. Essa mulher tentava se endireitar, mas de modo algum ela conseguia. Quantos filhos prometem seus pais, quantas enfermidades que impedem a pessoa de ter uma vida normal. A enfermidade dessa mulher impedia ela de olhar para frente, impedia ela de olhar para os lados e impedia ela de olhar para cima. Ela só olhava para o chão. O espírito só permitia que ela olhasse para o chão. O que nós encontramos no chão? Pó. Só o pó. Então, isso quer dizer o quê? Que não havia nenhuma perspectiva de vida. É isso que o espírito faz. É isto que o inimigo faz. Por isso que você vê adolescentes tirando a vida, maridos que, de uma hora para outra, um dia em São Paulo, um homem colocou os seus filhos dentro do carro, 2 filhos, e saiu perturbado em direção àquela estrada que vai para o Paraná. Me fala a memória o nome daquela estrada que é conhecida por Estrada da Morte.
Ele entrou, ele pegou o rumo Paraná, que é uma estrada que só é muito ônibus, muito caminhão pesado. Eu já viajei para aquela região ali e é perigosa. Ele pegou, acelerou o carro e entrou com o carro e 2 filhos na frente de uma carreta. Morreu ele e morreu as crianças. Desesperado. Quem é que fez isso aí? O espírito maligno que não deixava ele olhar para frente, não deixava ele olhar para cima, não deixava ele olhar para os lados. Ele só olhava para o pó, ele só olhava para o chão. Então a situação dessa mulher que está aqui nesse texto é o retrato de muitas pessoas por aí que não conseguem olhar para frente, não tem nenhuma perspectiva de vida, não consegue olhar para os lados e ver seus filhos, ver o seu cônjuge, não consegue olhar para cima e ver que tem um Deus que está pronto a socorrer, pronto a suprir as suas necessidades, e não consegue ver. Ele se vê fechado, olhando para o chão e olhando para o pó. É isso que o espírito maligno faz com muitas pessoas. Igualzinho essa mulher, só olhava para o chão. E isso acontece com muitas pessoas. E no sentido figurado do que está acontecendo aqui, do que aconteceu com essa mulher, por exemplo, nós vemos hoje pessoas só olhando para as coisas materiais. E as coisas materiais, elas não alimentam o nosso espírito, não alimenta o nosso psicológico. As coisas materiais, elas alimentam o nosso corpo. Ela trata da nossa carne, ela traz conforto para a nossa carne. Mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso psicológico fica vazio. É por isso que os países mais ricos do mundo é o que tem mais suicídio. Porque eles alcançaram tudo que o dinheiro pode alcançar e são infelizes. São pessoas tristes. São pessoas doentes psicologicamente. São pessoas doentes espiritualmente. São pessoas doentes nos seus relacionamentos. Por quê? Porque ele só consegue olhar para o bem material. Lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, do 16 ao 22, Jesus encontrou com um jovem muito rico, muito rico. E esse jovem chegou para Jesus, falou assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele assim, perguntou a ele: você conhece os mandamentos? Aí ele falou: quais? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Aí Jesus citou o decálogo, os mandamentos que está registrado em Êxodo 20 para aquele jovem. Aí ele responde: desde a minha meninice, desde a minha infância, eu tenho observado esses mandamentos. Então nós vemos aqui uma pessoa crente. Nós temos aqui uma pessoa crente, que ele declara para Jesus que ele tem observado desde a sua infância. Quer dizer que seus pais levavam ele na sinagoga, ensinavam para ele os mandamentos, e ele seguia à risca ali os mandamentos. Aí ele percebeu que mesmo cumprindo os mandamentos, ele não sentia que estava salvo. Ele sentia que não tinha a eternidade mesmo seguindo os mandamentos. Aí ele fala assim para Jesus, ele pergunta: Senhor, o que me falta ainda para me ter a vida eterna?
Aí Jesus falou para ele: olha, vai, vende tudo que você tem, distribua com os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Depois você lê aí, capítulo 19, 16 a 22 de Mateus. Ele ficou triste. Sabe por que ele ficou triste? Porque ele era possuidor de muitas propriedades. Ele era muito rico. Então, aí a gente coloca, Jesus mostrou para ele que os olhos dele não estavam no bem maior que a eternidade. Os olhos dele estavam nas coisas materiais. E quantos estão aí dentro das igrejas, focado nas coisas materiais? Eu vou fazer voto a Deus, porque eu quero ter... Irmão, nós não temos nada contra a riqueza. A riqueza, o bem-estar físico, econômico, ele vem decorrente de um relacionamento com Deus. O nosso alvo não é buscar, eu quero ficar rico, eu quero ter isso, eu quero... Não, as coisas vêm à medida que a pessoa vai colocando a sua vida na mão de Deus, as coisas vão acontecendo gradativamente com ela. As coisas materiais, elas vêm de acordo com as nossas necessidades, porque tem pessoas que às vezes não estão preparadas para receber um bem material de uma hora para outra, não tem estrutura para poder estar preparado para aquele bem. Você pode observar e fazer uma pesquisa para você ver. Entra no Google. Eu nunca fiz isso, mas tudo que você pede, o Google, rapaz, o Google é inteligente demais. O Google conhece tudo. O Google é o nosso professor. Se você falar assim: Google, me mostra todas as pessoas que ganharam na loteria, ou na loto, ou na loteria esportiva, ficaram ricos e meses depois ficaram pobres. O Google vai te dar um montão de pessoas que ganharam milhões em loterias, e um ano depois estavam devendo. Ganharam milhões, mas daqui a pouco já estavam devendo. Por quê? Porque eles não estavam preparados para tanto dinheiro. Então Deus é inteligente. O que Ele faz? À medida que nós vamos na presença dEle, Ele vai nos abençoando, nos dando coisa para administrar. Por quê? Porque agora a pessoa tem uma estrutura para fazer isto. Porque quando a pessoa da noite para o dia fica rico, aí ele inventa um montão de coisa. Vamos pensar aqui numa pessoa lá no estado do Rio de Janeiro, que ele tinha problema de diabetes, ele cortou as duas pernas, então ele andava num quadriciclo e era doente, muito doente. Aí ele ganha sozinho um prêmio na loteria, mais de 50 milhões naquela época. Aí o que ele faz? A doença agora não era motivo para ele ficar mais em casa. Ele agora é barzinho o dia inteiro. Aí apareceu uma moça muito bonita que falou que amava ele. Aí ele casou com ela e passou alguns dias, passaram bala nele, mataram ele. Aí a fazenda que ele comprou está lá até hoje, criando capim. A mulher que mandou matar ele foi presa, está presa até hoje. Mas os irmãos, quando o repórter vai entrevistar a família dele, fala: a pior coisa que aconteceu com o nosso irmão foi ele ter ganhado dinheiro na loteria. Foi a pior coisa. Se ele não tivesse ganho, ele estava aqui com a gente. Mas foi ele ganhar, ele perdeu a vida dele. Aí mostra a fazenda dele lá, tudo cheio, uma mansão de 2 andares, uma fazenda enorme,
o mato já tomou conta de tudo, porque a justiça travou tudo, porque nem para a filha dele, nem para irmãos e nem para a mulher, está tudo lá criando bicho e deteriorando, desmontando. Por quê? Porque tudo que vem de mão beijada não tem valor. Por isso que quando Jesus falou, vai e vende tudo que você tem, distribua para os pobres e terá um tesouro no céu, vem, segue-me, ele ficou triste, porque ele era dono de muitas coisas. Deus, isso não quer dizer que a pessoa que é rica, ela não vai entrar no céu. Aqui está mostrando onde está o coração da pessoa. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, olha, onde estiver o tesouro da pessoa, ali também estará o teu coração. Eu conheço muita gente rica, muita. Eu fui pregar em Poços de Caldas uma vez. A igreja lá tem mais empresário do que você pode imaginar. Dono de laticínio, dono de fazenda de batatas, dono de fazenda de café, tudo lá dentro da igreja. Aí você começa a conversar com essas pessoas, elas não sabem o que fazem com você. Um dia nós viajamos para lá, eu, pastora, o Jonatas era pequenininho, estava com 6 meses, estava no colo. Nós encontramos com a senhora, eu estava de fusquinha, com 4 pneus de manchão, o carro ia sacudindo assim, ó. Aí encontramos com esse casal na estrada, falou, você, o pastor Daniel, tinha uma pessoa com ele, me reconheceu, falou, eu estou indo para Poços de Caldas. Falou, mas... que hora que eu vou chegar lá mais ou menos? Era época de frio. Que hora que eu vou chegar lá mais ou menos? Você já vai chegar nesse Fusca aí lá para 1h da manhã. Eu saí daqui 4h da tarde. Eu falei, não é possível. Não é possível. É isso tudo até lá? Eu falei, Aí quando chegou em Campanha, minha sogra estava com a gente, o João estava no colo da minha sogra. Aí nós paramos num lugar em Campanha. Aí de repente a sogra correu com o Jonatas lá, falou, olha, ele está vomitando. Aí nós olhamos ele, ele tinha dado convulsão, como estava frio e estava todo coberto, ela nem percebeu que ele tinha dado convulsão. Aí corremos com ele para o hospital, chegou lá, não tinha ninguém para atender. Aí foi para a casa do médico lá. Aí eu isso já era mais de 10h da noite, com frio. 10h da noite. Aí eu estava doido que o doutor falasse assim, olha, eu falei, doutor, eu estou fazendo uma viagem para Poços de Caldas, acho que não é bom eu ir não. Não tem problema não, você pode ir, porque a convulsão já passou, a febre já passou, vou só aplicar uma injeção nele aqui, você pode seguir viagem. Eu já estava doido para ele falar assim, volta para casa. Aí o que essa irmã fez? Falou, olha, deixa que eu vou levar no nosso carro. O carro dele era um 4 portas, Del Rey. Naquela época, Del Rey era um carro confortável. Aí ligou o ar quente dentro do carro, aí levou o Jonatas dentro do carro, aí foi eu, minha esposa e minha sogra. Acho que a minha sogra foi com ela também, dentro do carro. E aí eu fui seguindo eles. Nós vamos chegar lá 1h da manhã, certinho. Aquela geladeira. Irmãos, eu fiquei sem jeito, porque eu estou acostumado com coisa simples. Eu estou acostumado com coisa... Tiver angu, tiver couve, tiver um ovo, encheu, estou satisfeito. Irmãos, eles pegaram, nós ficamos sem jeito, eu fiquei sem graça de entrar na casa dela. Mas tratou a gente como se nós fôssemos alguma coisa importante para eles. Ele é dono de fazenda de plantação de batata inglesa. Aí ficamos na casa dele. Aí no outro dia, uma pessoa foi buscar a gente na casa deles para levar para outra casa. E lá já levou para o laticínio, uma irmã dona de laticínio, que abastecia
mandava para casa do pastor lá iogurte para as crianças, leite. Irmãos, eles não sabem o que fazem. São pessoas ricas, mas que o coração deles não está no bem material. O coração deles está em Deus. O coração deles está no Senhor. Porque o Senhor é o seu tesouro maior. Não é a casa, não é a fazenda. Está dando para entender, irmãos? Deus não é contra ninguém ser rico. A Bíblia fala que ele se tornou pobre para enriquecer a muitos. Mas nem todos nós seremos ricos. Nem todos nós vamos ser ricos. Mas, como diz o Agur, na sua oração, ele falou: Senhor, me dê a porção diária, não me dê riqueza para que eu não me esqueça de ti, mas também não me dê pobreza para que eu não fique triste com o Senhor, mas me dê a porção diária, me dê o suprimento diário. Essa oração inteligente. Não me dê riqueza para que eu não me afaste de ti, mas também não me dê pobreza para que eu não fique aborrecido e triste com o Senhor, mas me dê a porção diária. Me supra a necessidade diária. Oração de Agur. Então, irmãos, esse jovem conhecia os mandamentos do Senhor, mas estava olhando para os bens materiais. Quando Jesus falou para ele, Jesus não queria que ele vendesse, não. Jesus só mostrou para ele onde estava o coração dele. Ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Perdeu sua bênção, está aí, capítulo 19, 16 ao 22. Por quê? Porque ele estava olhando só para o bem material. Como essa mulher só olhava para o chão, ela não conseguia olhar para frente, não tinha perspectiva, e nem olhar para cima, para ver Deus, que poderia livrá-la daquela doença. Então, é assim que está a humanidade, a maioria olhando para os bens materiais como solução do problema. Outros estão olhando para as coisas negativas. O Espírito faz a pessoa olhar para as coisas negativas, não vê coisa boa, só vê coisa negativa. E outra, estão vivendo sobre a opressão ou sob a opressão do pecado. Então, no texto em questão, Jesus chama essa mulher e fala: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. E pôs sobre ela suas mãos, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Então, Jesus curou aquela mulher, e para quem foi dado a glória? Para Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Se nós estamos comendo, glória a Deus. Se estamos vestindo, glória a Deus. Se estamos conseguindo pagar os nossos compromissos, glória a Deus. Se estamos respirando, glória a Deus. Mas lamentavelmente, muitas pessoas querem ter o seu nome exaltado, como Lúcifer. É a síndrome de Lúcifer, é os sintomas de Lúcifer. Que a pessoa quer saber mais do que Deus, quer saber mais do que tudo. Falta simplicidade. As coisas de Deus são simples. Nós encontramos homens na Bíblia, homens que tinham fortunas, mas eram humildes, eram simples. É isso que Deus quer ver. A nossa simplicidade, a nossa humildade. Não importa o tamanho da nossa riqueza, não importa o tamanho dos nossos bens, mas Deus quer ver onde está o nosso coração. Então, irmãos, essa mulher é para nós um exemplo de que quando o demônio entra numa pessoa, ele não deixa a pessoa enxergar as coisas importantes, não deixa enxergar os filhos, não deixa enxergar o seu cônjuge, não deixa enxergar Deus, não deixa enxergar as coisas boas, não deixa a pessoa viver, mas escraviza a pessoa na sua ótica maléfica, negativa, doente, miserável, viciada. Mas Jesus, Ele é o libertador. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Você viu, olha, essa sinagoga, que era uma das que aceitava a pregação de Jesus, quando Jesus curou essa mulher, era um dia de sábado. Aí essa sinagoga que aceitava a pregação de Jesus começou a criticar Jesus. Não, hoje não é dia de curar, não. Hoje é sábado. Aí Jesus falou: olha, como é que eu ia deixar uma mulher, filha de Abraão, que há 18 anos vem sofrendo essa enfermidade, como é que eu não ia libertá-la desse sofrimento? Então, as poucas sinagogas que aceitavam a pregação de Jesus, essa agora já não vai aceitar ele mais. Essa agora já não vai deixar Jesus pregar mais. Por quê? Porque ele libertou a mulher no dia de sábado. Então, irmãos, quando uma pessoa se liberta, aí vem a luta que a pessoa tem que travar contra o seu condicionamento. Não é fácil. Após a libertação, você tem que lutar contra o seu condicionamento. Vamos dar um exemplo aqui. Essa mulher ficou 18 anos andando encurvada. Agora, Jesus tira aquele espírito da sua coluna e o corpo dela fica ereto. Então agora ela vai ter que aprender a olhar para os lados. Ela vai ter que aprender a olhar para cima. Ela vai ter que aprender a olhar para frente. Por quê? Porque ela estava 18 anos condicionada naquela situação de olhar para o chão. Ela tem que reaprender. A mesma coisa acontece quando Jesus entra no casamento. Quando Jesus entra no casamento, que a gente não valorizava, que não era prioridade para nós, que não tinha valor para nós. Então nós temos que reaprender a conviver com o nosso cônjuge, abrir mão de direitos, abrir mão de razões. Temos que aprender a conviver com nossos filhos. Quantos filhos que chegam a confessar: eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo, meu filho. Então nós temos que aprender a falar para os nossos filhos. Podem crescer para eles, mas para nós, eles continuam os nossos criancinhas. Eu não sei se ele está rindo ou se ele está ali bravo, porque a máscara ajuda a disfarçar bastante, né? Eles podem crescer, mas continua sendo, para uns, continua sendo meu bebê. Deu para entender, irmão? Nós temos que aprender, lutar com o condicionamento que a gente estava vivendo nele. Porque agora eu sou livre. Então, uma pessoa que se livrou das drogas, o que ele vai fazer? Ele vai passar pelo mesmo caminho que ele passava antes? Não, ele vai mudar de caminho. Ele não vai passar mais por aquele caminho onde ele costumava encontrar as pessoas que vendiam para ele e as pessoas que usavam junto com ele. Ele vai mudar o caminho dele. Ele tem que aprender a fazer um outro caminho para ele. É lutar contra o condicionamento. Se a pessoa não fizer isso, ele volta tudo que ele era antes. Então nós temos que lutar contra o condicionamento que nos colocou naquela situação por muito tempo. Nós temos que reaprender, criar novas amizades, deixar aquelas amizades que levam a pessoa para caminho errado. Olha, não estou mais nisso aí não, estou fora disso aí. E mudar de amigo, escolher outros amigos. Por quê? Nós temos que lutar contra o condicionamento que nos levou àquela situação. Nós temos que mudar, senão volta tudo outra vez. É por isso que muitas pessoas se libertam, daqui a pouco está voltando outra vez. Eu conheço um testemunho, já estou encerrando, conheço um testemunho de um rapaz que se libertou das drogas, do alcoolismo. Aí, mas o que acontecia? Ele morava na roça, e na cidadezinha de roça, eles colocam aqueles varal assim, e a pessoa vem de cavalo e amarra o cavalo ali, igual naquela cidade do faroeste, aqueles filmes de faroeste, amarrava o cavalo ali. Mas tinha muito lugar para ele amarrar o cavalo dele.
Mas ele amarrava o cavalo sempre no mesmo lugar, na frente do botequim onde ele bebia. Por quê? Porque ele não aprendeu a lutar contra o condicionamento dele. Ele não aprendeu a lutar contra aquilo que levou ele à escravidão. Aí toda vez que ele amarrava o cavalo ali na frente do botequim, ele olhava lá para dentro e ia embora. Aí foi indo, até ele entrar novamente no botequim e voltar tudo outra vez o vício dele. Agora, se ele amarra o burro dele, se ele amarra o cavalo dele em outro lugar, na frente de um supermercado, na frente de uma residência, então ele não voltaria para a bebida, porque ele estaria lutando contra o condicionamento dele, a situação de condicionamento dele. Deu para entender, irmão? Está dando para entender? A mulher que olhava para o chão, ela tinha que aprender a olhar para frente, ela tinha que aprender a olhar para os lados, e é isso que Deus faz. Então Jesus é o único que pode libertar a pessoa de qualquer situação adversa. Só Jesus pode libertar, porque Ele veio, Ele manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Imediatamente o demônio saiu e ela se endireitou. Então Deus, Ele quer endireitar a nossa vida, Ele quer endireitar o nosso casamento, Ele quer endireitar os nossos filhos, Ele quer endireitar a nossa maneira de viver, Ele quer fazer com que nós andemos em novidade de vida, Ele quer que nós andemos vitoriosos. Só Deus pode fazer isso aí, só Jesus pode fazer isto. Amém? Você quer que Deus faça isso na sua vida, na sua casa, na sua família? Creia, entregue o seu filho para Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Só o Espírito Santo pode convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Você pode falar, não vai resolver. Pede a Deus para colocar o Espírito Santo na vida dele. Aí o Espírito Santo vai mostrar para ele, vai convencê-lo do pecado, vai convencê-lo da justiça, vai convencê-lo do juízo. Aí ele vai mudar de vida. Mas essa obra, quem faz, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Quando nós pedimos a Deus, está escrito lá, Deus dará o Espírito Santo, sem medida, todos aqueles que lhe pedirem. Então, você já cansou de falar para o seu filho? Fala, a partir de agora, comece a orar. Fala, Senhor, coloca o Espírito Santo dentro dele, Pai, porque o teu Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, o Espírito Santo vai convencê-lo da justiça, o Espírito Santo vai convencê-lo do juízo. Você cansou de falar para sua mãe? Comece a orar para ela agora. Você já falou, agora ora para ela. O Espírito Santo vai entrar na vida dela e vai convencê-la do pecado, convencê-la da justiça, convencê-la do juízo. Você já pediu muito para o seu pai? Então agora pede a Deus para colocar o Espírito Santo dentro dele. E aí o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, vai convencê-lo da justiça, vai convencê-lo do juízo. Você já cansou de falar para o seu colega de trabalho? Então agora ore por ele, coloque, Senhor, o Espírito Santo nele, porque é o seu Espírito que vai convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. Amém. Só quem pode mudar é o Senhor, e Ele está aqui nesta noite para mudar. Você que está enfrentando uma adversidade na sua casa, conjugal, com seus filhos, familiares, Deus pode mudar isso aí. Peça a Deus para o Espírito Santo vir sobre eles e eles serão transformados. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero, juntamente com os pastores, orar por você. Você que está enfrentando um problema de perturbação na sua vida, na sua casa,